quadro de homicídio, não é isso, Fabiano? Dentro de uma escola, dezenas de feridos e uma internação por um prazo insuficiente. Então, que alternativas nós teríamos para isso? Eu antecipo para a senhora que aqui no Senado aprovamos um projeto que ampliava o tempo de internação para essas figuras específicas e segregava essas figuras com garantia de investimento em infraestrutura, mas entender com a senhora se esse é um caminho adequado para seguir com relação ao adolescente que é autor de ato infracional violento. Senador, muito obrigada. Alô? Senador, muito obrigada por essa pergunta. E eu compartilho dessa visão de que o prazo máximo de internação é de 3 anos, embora na maioria das vezes ele seja suficientemente adequado para atender aos objetivos socioeducativos, desde que a unidade tenha os recursos e a estrutura necessária, eu compartilho da visão de que, em algumas situações, e especificamente nos atos infracionais análogos a homicídio, latrocínio e estupro, esse prazo é muito reduzido. Nós temos um caso no Rio de Janeiro de um adolescente que matou os pais há 2 anos atrás. Eu sentenciei esse adolescente, 16 anos, matou o pai e a mãe com marteladas na cabeça. E depois ele estuprou o cadáver da mãe, violou o cadáver da mãe e depois ateou fogo aos corpos. E ele ficou 1 ano e meio na internação apenas. Ele foi liberado e ele tentou matar. Ele era filho adotivo do casal, ele tentou matar a mãe biológica e o irmão. E ele agora está em internação, está sentenciado novamente, julguei esse mês, pela nova tentativa de homicídio. É um adolescente que tem um laudo psiquiátrico que aponta um indicativo de um futuro transtorno de personalidade antissocial, já tem transtorno de conduta, ou seja, um adolescente que, embora não se possa diagnosticar a psicopatia, ou seja, o transtorno de personalidade antissocial, ainda na adolescência, já se sabe que ele será um psicopata. O psiquiatra que fez o laudo dele disse para mim, ele é o pior tipo de psicopata e quando ele for solto ele vai matar novamente. E a gente não tem uma solução na lei para casos assim. São casos excepcionais, não são frequentes, não são a grande maioria, mas esses casos existem e precisam de uma solução. Eu tenho ficado muito preocupada com esse tema, especificamente, porque a gente tem visto nos últimos anos, depois da pandemia, principalmente com o aumento dos atos infracionais análogos a crimes digitais e principalmente com o que acontece nas panelas do Discord, um número muito grande de adolescentes que têm chegado com essa avaliação psiquiátrica de transtorno de conduta evoluindo para transtorno de personalidade. E a gente não tem o que fazer. A medida de segurança prevista em lei para o adulto não existe para o adolescente. Não há como manter um adolescente encarcerado ou privado da liberdade ou numa instituição de tratamento psiquiátrico, por mais que haja laudo nesse sentido, só quando ele se tornar adulto e colocar alguém em risco novamente. Então, eu também acho que 3 anos é muito pouco tempo, inclusive eu sou muito fã, se eu posso falar assim, do projeto de lei, que eu nem sei mais como é que está, porque eu não acompanhei o trâmite, do senador Sérgio Moro, que aumentava os prazos de internação de acordo com a faixa etária e a gravidade do ato infracional praticado, porque também acho que não podemos tratar um de 12, de 14, da mesma forma que se trata de um de 16 e 17 anos. Então, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Desculpa a depoente, mas eu não poderia deixar de fazer uma manifestação aqui, com todo respeito à senhora. E, por favor, não se sinta em nenhum momento ofendida com minha fala. Eu tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. E eles vieram pela via da adoção. Então, com todo respeito, quando a senhora faz contextualiza um fato que foi pela via da adoção, vinculando a um duplo homicídio de pais, quando a própria... Foi, com todo respeito. Não, eu só estou querendo falar porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele proíbe qualquer vinculação à forma de vinculação daquela estado de filiação. E eu fico muito triste, sabe como, doutora Vanessa, quando eu vejo matérias em jornais, ou quando falam assim, o adolescente que praticou um homicídio, ele era um filho adotivo. Não, ele era filho. A forma como foi, ela é indiferente. Eu pergunto, quantos filhos pela via biológica praticam homicídio? Nós tivemos casos aí, inclusive de pessoas de classe média. Eu só fiz questão de fazer essa ponderação, com todo o respeito e admiração que eu tenho, e inclusive a explanação da senhora, porque, inclusive, eu quero fazer eu acho que eu já apresentei um projeto de lei proibindo isso, proibindo que os veículos de comunicação veiculem a forma de filiação ali, porque a própria lei já fala que é proibido. É cancelada a certidão de nascimento daquela criança e coloca-se ali os pais que efetivamente são. Nos meus casos, nossos 2 filhos têm 2 pais e que vieram pela via da adoção. Mas não quer dizer que porque ele foi... Eu sei que não foi isso que a senhora quis dizer, obviamente, mas isso, para mim, ela é muito caro, porque quando se vincula um ato infracional, vinculando pela forma da filiação, pode-se colocar lá na ponta aquilo que eu aprovei aqui, que é o prêmio de adoção tardia, porque eu percorri esses abrigos.
Cada aniversário que essa criança passa dentro de um abrigo diminui a probabilidade dela ser adotada. Então, quando a gente vê manchetes de jornais ou de veículos de comunicação vinculando o ato infracional à forma de filiação, isso só reforça e estigmatiza o preconceito com a via da adoção. Eu estou falando isso como pai. O meu filho vai fazer 12 anos, e eu aprendo muito com meus filhos. E Mariana, minha filha, fez 7 anos. Então, eu só fiz questão de fazer isso. Por favor, eu sei que a senhora não fez com a intenção ruim, mas eu não posso deixar de me furtar, de falar que eu tenho repulsa quando há vinculação, seja na imprensa, seja em qualquer lugar, pela via da adoção, como se fosse uma vinculação, reforçando ou estigmatizando um ato de violência. Isso não é necessariamente o caso. Muito obrigado, senhora. Desculpa, vou restituir a palavra. Ficar bem claro, de forma alguma, o senhor até me perdoa se foi essa a interpretação que o senhor fez, mas o único motivo de eu ter mencionado que ele era um filho adotivo foi para não ficar sem sentido quando eu digo que ele, depois que saiu, tentou matar a mãe, porque senão os senhores iam pensar, mas ele já não tinha matado a mãe? Porque ele tinha a mãe que ele matou, que era a mãe dele, a mãe que havia adotado, e depois ele voltou para casa da família biológica e lá ele tentou matar a mãe. Foi só por essa razão, mas eu concordo com o senhor, inclusive ano passado, 2024, a gente teve 9 casos de adolescentes que mataram os pais no Brasil. E esse rapaz foi o único que era filho adotivo. E só ele que teve a adoção exposta e nenhum outro caso foi exposto que era filho biológico. Eu concordo com o senhor, eu também acho que não deve ser feito esse estigma, até porque uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Tanto que ele tentou matar a família biológica também. E eu só queria deixar claro que, de forma alguma, eu quis vincular a prática de ato infracional à adoção. Pelo contrário, eu sou uma entusiasta e uma incentivadora da adoção tardia. Retomando aqui, doutora, só para a gente já caminhar para a conclusão da nossa inquirição, os mecanismos de recrutamento pelo crime organizado de adolescentes, infelizmente crianças e adolescentes. Tem esse recrutamento, que a senhora já descreveu, que é um recrutamento na periferia, pela carência de alternativas de remuneração, mas nós temos também um recrutamento para outras modalidades de crime pelo meio digital. Eu queria que a senhora muito brevemente tocasse sobre esse tema do recrutamento que nós temos hoje para crimes violentos e para essa cultura violenta que vem sendo cada vez mais consolidada em ambiente digital, em particular uma cultura de violência contra as mulheres. Esse é um drama já retratado inúmeras vezes, o caso do estupro coletivo, que foi multinoticiado, salvo engano, na própria cidade do Rio de Janeiro, impacta muito, mas é uma realidade que já vem de algum tempo. Então, eu queria que a senhora mostrasse a sua visão e a sua experiência com relação a esse ambiente digital, os riscos dele, do seu ponto de vista de recrutamento para crime organizado, para ações violentas, inclusive ações violentas em escolas, e para esse contexto de misoginia. Obrigado. Pois não, senador. Nos últimos anos, notadamente, a partir de 2019, ainda de forma tímida, mas principalmente após a pandemia, a gente percebeu que há uma mudança no perfil do adolescente que chega ao Poder Judiciário. Historicamente, era sempre aquele menino que eu falei no início, muito pobre, vulnerável, morador de comunidade, com a família bem desestruturada. Começaram a chegar jovens, meninos e meninas de classe média, classe alta, alunos das melhores escolas particulares do Rio de Janeiro, e isso vem se repetindo em todo o Brasil, na verdade, em todo o mundo. Em 2023, a gente teve aquela onda de ataques em escola, que certamente Vossas Excelências acompanharam pelas notícias, e eu também acompanhei, até como mãe de 2 meninas, mas também como a juíza que estava ali na ponta, responsável por, quando a polícia fazia a sua parte, investigava, o Ministério Público conseguia identificar e promover as medidas judiciais necessárias, pedia quebra de sigilo, busca e apreensão de equipamentos. Eu tinha a caneta na mão e a minha responsabilidade era impedir que no dia seguinte acontecesse uma tragédia numa escola. E eu vou confessar aos senhores que eu não conseguiria dormir e viver e continuar sendo juíza se eu tivesse errado. Não tenho ilusão de que eu já errei muito na minha vida profissional, mas se eu tivesse errado e por falha minha acontecesse de crianças morrerem, de acontecer uma tragédia numa escola, e felizmente isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro, depois que eu comecei a trabalhar nessa área. Mas eu lidei com dezenas de adolescentes que se envolveram em planejamento de ataques, e o que eu descobri, novamente, conversando com cada um deles, é que há uma trajetória, há um percurso de violência extrema que eles percorrem, que eles caminham ao longo da sua vida, que começa lá na infância ainda, numa invisibilidade ainda na escola, e eu não vou falar sobre tudo porque não temos tempo suficiente, mas eles estão invisíveis na escola, sofrendo bullying, em famílias disfuncionais, que não fazem seu papel de ser pai e mãe, de dar limite, contorno, de serem os adultos dentro de casa, e então eles vão para o lugar mais perigoso onde uma criança e onde um adolescente podem estar sozinhos hoje em dia. Eles vão para a internet, sem supervisão dos adultos, e aí eu não posso deixar de falar aqui, parabenizá-lo pelo ECA Digital, que entra em vigor semana que vem e que está sendo falado no mundo inteiro como a legislação mais vanguardista, mais moderna e que mais protege crianças e adolescentes no ambiente digital, e tenho muito orgulho, né, de alguma forma ter contribuído para que chegássemos a esse ponto. E o que acontece é que esse jovem que está fragilizado emocionalmente pela falta daquilo que mais fortalece o ser humano, que são os bons relacionamentos,
a conexão com outro ser humano, ele não tem amigos, ele não é visto, os pais não dão atenção, ele vai para comunidades de radicalização online, de violência, principalmente numa determinada plataforma chamada Discord, que inclusive hoje o Discord soltou uma nota dizendo que vai se adequar ao ECA digital e vai passar a fazer verificação etária, porque a idade mínima para usar o Discord é 18 anos. O Discord é uma plataforma onde acontece hoje em dia tudo o que acontecia há 5 anos atrás na Dark e na Deep Web. Eu tenho processos de adolescentes que foram apreendidos com vídeos de bebês sendo estuprados ao vivo no Discord. Cerca de 30 cães e gatos são torturados e mortos por noite no Discord. Meninas de 10, 11, 12 anos são coagidas e feitas de vítimas e são obrigadas a se automutilar, a fazer sexo em frente às câmeras, muitas vezes com seus animais domésticos, a torturar e matar seu gato, seu cachorro, seu passarinho. Muitas são levadas, inclusive, ao suicídio na frente das câmeras. Enquanto isso, meninos ficam liderando essas verdadeiras sessões de tortura, como se estivéssemos num coliseu virtual. E eles têm um discurso ali de que as mulheres são as culpadas pelo sofrimento deles, pela exclusão. Esses jovens de 12, 13, 14 anos estão sendo radicalizados online. E muitas vezes já chegam para a gente com quadro indicativo de transtorno de conduta, ou seja, não tem empatia, não tem remorso, não tem arrependimento e não se sensibilizam sobre a dor do outro. Quando eu perguntei para um menino que tinha torturado um gato durante 3 horas o que ele sentiu quando ele arrancou a pele do gato vivo, ele falou: eu não sinto nada. 14 anos de idade. Não sinto nada, não sinto prazer, mas também não sinto pena. Está havendo um fenômeno psíquico chamado desensibilização em relação à violência. Crianças e adolescentes passam as noites nessas plataformas assistindo atrocidades que nenhum de nós suportaria ver por muito tempo. E o cérebro delas vai se tornando insensível em relação a essa violência, né? E nesse ponto, assim, mais uma vez, a gente tem hoje uma legislação que já vai entrar em vigor, que responsabiliza as Big Techs por tornarem esse ambiente mais seguro, mais protegido para crianças e adolescentes. E tem um outro fator também, que eu acredito também que vai melhorar com a entrada em vigor da nova lei, que é a pornografia industrial. O acesso à pornografia industrial. Há pesquisas que mostram que no Brasil uma criança tem o primeiro contato com sexo explícito pornográfico produzido industrialmente aos 9 anos de idade, sem procurar. Quando a criança busca, por exemplo, informações sobre educação sexual, ela em 2, 3 cliques ela abre uma página de um site de pornografia. E a pornografia industrial quase sempre ela é misógina, violenta contra a mulher e degradante. E aí os meninos, e muitas vezes as próprias meninas, que ainda não têm nenhuma experiência sexual na vida real, estão aprendendo que aquilo é sexo de verdade, que é assim que devem se relacionar. Eu não posso comentar o caso do estupro coletivo, porque eu sou a juíza que vou julgar o adolescente envolvido, então não posso manifestar sobre o processo em andamento sob pena de ter arguído a minha suspeição, mas não é o primeiro, nem o 10º, nem o 20º caso de estupro coletivo entre adolescentes da mesma escola, de escolas tradicionais de classe média, que eu recebo na minha vara. E tem algo que me chama a atenção nesses casos, em todos eles, porque os senhores sabem que quase sempre os fatos são filmados e a gente vê o vídeo do ato infracional, da violência sexual. É que claramente esses meninos estão reproduzindo uma cena que eles viram num filme, num vídeo de sexo explícito pornográfico, né? Então há uma repetição de um comportamento de algo que eles não deveriam nem estar tendo acesso. E aí a gente tem esse aumento assustador. Tem uma pesquisa de uma universidade inglesa que mostra que hoje, em 2025, que foi feita ano passado, a faixa etária com o maior número de homens misóginos e com ódio de mulheres é na adolescência. Tem mais adolescentes misóginos do que homens adultos e homens idosos, né? E isso é principalmente provocado por causa do acesso precoce à pornografia.